Opa, e aí, tranquilo? Vamos ver aqui, Jones Manuel falando sobre União Soviética versus ditadura militar. Qual foi pior? Meu Deus do céu, lá vem. Já dá o like, se inscreve aí no canal pra dar aquela moral. Ele falou que tem uma tia dele que é comunista, mas que ela não simpatiza muito com nacionalismo, porque ela acha que flerta muito com o exército. É uma impressão minha que os países socialistas, por exemplo, eles têm exércitos fortes e que são muito apegados realmente ao líder. Perfeito. Né? E não é impressão minha que geralmente esse exército, a população não é tão simpatizante com o exército, é como se o exército fosse uma força também contra a própria população nesse sistema. Veja, sabe, o exército é usado para educar, doutrinar, com raras exceções, punir severamente a população. Pode ser que sim. Veja, se você for pegar a nível de histórico das experiências socialistas, você praticamente não tem história de exército no golpe de Estado, por exemplo. Né? Na União Soviética isso não aconteceu, na Iugoslávia isso não aconteceu, em Cuba isso não aconteceu, no Vietnã isso não aconteceu, na China não aconteceu, no Laos não aconteceu. Então, historicamente, comparado, por exemplo, com a América Latina, uma região do capitalismo dependente, né? Enfim, as experiências socialistas tiveram menos problemas a nível de golpe de Estado e tal. O meu livro que eu trouxe, que eu vou trazer amanhã... Mas ele não falou disso, né? Ele falou que o exército é usado contra a própria população. Ele tá falando que pra ele ir contra a própria população é dar o golpe. Sendo que, sei lá, em todas as experiências socialistas que ele disse isso, o exército não foi o exército que foi estopim do golpe, mas o exército é uma sociedade extremamente militarizada, igual as outras ditaduras não socialistas, e que o exército é uma força de opressão à população, entendeu? Igual todas as experiências socialistas. Que ficou no hotel. Amanhã tem debate do Jones Manuel aqui no podcast 3 Irmãos. Aí não é quase não. Aí vamos debater isso no fim da escala 6x1. Boa. No meu livro mais recente, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre Socialismo e Revolução no século XX, eu faço esse debate sobre experiências socialistas no século passado, né? Então, do ponto de vista de opressão da população pelo exército, eu diria que as experiências socialistas têm um saldo geral melhor do que o capitalismo. Ele simplesmente concluiu, sem argumentar, sem construir o argumento. Ele não disse motivo nenhum. Agora, veja, tem um... Sério? Muito melhor. Porra, como assim? Claro. Vamos pegar. Quando tu pensa em experiência socialista, tu pensa que o maior símbolo é a União Soviética, perfeito? Não, pra mim não. Perfeito, é isso, então. Ah, tá. Nunca, a União Soviética nunca deu, o exército soviético, o exército vermelho, nunca deu um golpe militar e matou, como a ditadura empresarial militar, matou no Brasil. Meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo isso, cara. A ditadura militar do Brasil, dita mole militar do Brasil, não matou 300 pessoas, cara. E nos gulags, só o Stalin matou 700 mil pessoas do próprio partido. Entendeu? O expurgo foram de dezenas de milhares de pessoas. Chegava a ser, sei lá, 1000 por dia no período do Stalin. O Stalin, ele não mandava a lista de quem ele ia expurgar. Ele fazia o contrário. Ele mandava pros líderes de cada comunidade o quantos expurgos ele queria que tivesse. Ou seja, ele falava assim, dava cota, eu preciso de 1000 expurgos. E o cara tinha que arrumar 1000 pessoas para expurgar. E esse cínico tá falando que a ditadura militar, que foi assim, um pentelho perto da unha do Stalin, foi pior do que... o exército foi mais repressivo do que o da União Soviética. É brincadeira, cara. Aí tu vai dizer assim, mas Jones, teve muita repressão na União Soviética. Teve, dada por civis. A nível de exército, que a gente tá falando, de militarismo. Calma aí, dada por civis? No stalinismo, então quem fazia o expurgo era um civil. As Forças Armadas Soviéticas nunca tiveram a mancha de sangue nas mãos que teve o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro matou mais, né? Tá, o conceito de civil desse cara é o quê? Então, por exemplo, a SS nazista era civil? Porque, assim, não era o exército, né? Era uma polícia do Partido Nacional Socialista, e que ela era usada para poder fazer a perseguição política do partido, entendeu? Isso significa que eles não são civis? Não tem lógica nenhuma isso. Ditadura? Do ponto de vista de liderança do processo. Veja, a gente não tá falando só de uso de forças armadas para reprimir. A gente tá falando de militarismo, de forças armadas na liderança do processo, de uma ditadura militar, de um governo militar. Não, é você que tá falando disso. Ele não classificou dessa forma. Nunca teve um governo militar na União Soviética. Mas assim, só pra mim entender essa parte melhor. Isso não é uma informação, porque a gente, sendo brasileiro, entendendo todo esse processo que aconteceu, que a gente tem essa informação, mesmo que, se a gente for olhar lá, não vai estar falando o que aconteceu. A gente sabe, né? Sim. Tem o segredo de Estado que atua muito fortemente aqui também.
Mas muita gente viveu esse processo, então tem o boca a boca, tem, vamos pensar, os fatos relatados de para outra pessoa. E lá, a gente não tem. Na Rússia, por exemplo, essas informações da Rússia, em especial, sempre foram muito fechadas. Assim, sempre foi. Mas a Rússia é mais fechada. A gente não tem informação da Rússia igual a gente tem, por exemplo, de vários outros países. Não, eu tenho, Roberto. É só procurar. No site certo. Eu é que não sei por pelo amor de Deus. Nunca teve nenhum país na história da humanidade com documentos que foram tão abertos quanto os Estados Unidos da América. Mas assim, esconde um monte de coisa assim. Mas esconde muito menos do que todos os países que fizeram atrocidade na história da humanidade. Principalmente os socialistas, né? Não, eu procurei uma vez com o Vladimir, poxa. Ou seja, a gente sabe de horrores que a CIA fez, o FBI fez, e o FBI existe aí, os Estados Unidos está aí, entendeu? Enquanto que a gente foi descobrir um pouco do que aconteceu naquele período, no período do stalinismo, depois que a União Soviética foi ruir, mano. Então, assim, não tem comparação, entendeu? Não, porque assim... Como é que era esse negócio, Vladimir? Ele falou, era assim. Até então, agora é a segunda opinião. Se tu ficar vendo, por exemplo, a Globo, a Folha de São Paulo e o Estadão, realmente, mas, por exemplo, citando outra pessoa, a Rose Martins, é uma analista de política externa, e estuda a política externa russa... Rose Martins, pô, como é que você não conhece? Há muitos anos, vive dando entrevista pra revista Fórum, já trouxe ela várias vezes no meu canal. Revista Fórum. O que eu vou falar, cara? Tem a Russia Today, que é a emissora russa, que tem notícias muito boas. Tu acha no Opera Mundi, no Le Monde Diplomatique Brasil. Enfim, não existe dificuldade de acesso à informação russa. O que pode existir, talvez, seja uma barreira linguística. Que é isso, ler em russo é uma coisa, né? Ler em espanhol, ler em italiano, ler em francês, inglês, que é uma língua, inglês. É mais fácil, beleza, é uma barreira linguística. Mas assim, essa ideia da Rússia mais fechada, mais difícil de conseguir informação, isso não sustenta não. É muito tranquilo. E assim, mas na época do Stalin era muito mais difícil de conseguir informação. Então, veja, era... Sim, não, porque assim, tem que ver também com o que você tá comparando, percebe? Porque, vamos lá. Na época do Stalin, o Brasil tava no Estado Novo. Tipo assim, o Brasil era melhor? Não. Na época do Stalin, os Estados Unidos, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, tinha um regime de apartheid, o regime de Jim Crow, de segregação racial, e que se negava, por exemplo, não existiam estatísticas oficiais de violência contra a população negra. Então, os dados de quantas pessoas eram linchadas, espancadas, sumiam, desapareciam por causa da violência racista, eram dados que tentava o Partido Comunista, os movimentos negros, tentar produzir. Existia um apagão oficial de dados para não se dar dimensão da violência que ali existia. Tá, e na União Soviética só foram descobrir os horrores que o Stalin fez décadas depois, quando a União Soviética ruiu. E aí? E o que a gente tinha, inclusive, fundamentalmente eram relatos de viajantes. Um deles foi o Ho Chi Minh, líder da libertação do Vietnã, que passou um tempo nos Estados Unidos e escreveu como correspondente para um jornal francês, falando assim, bicho, a situação aqui dos negros nos Estados Unidos, no Sul, é a mesma coisa do vietnamita colonizado pela França, sabe? Então, assim, era melhor nos Estados Unidos? Também não. Então, assim, tem uma coisa que se criou, um estereótipo, que é assim, socialismo, autoritarismo, negação da liberdade, ocultação de informação e tal. Aí, até agora, 100%. Vamos parar pra fazer um debate concreto. Assim, objetivo. Era mesmo? A partir de que critérios? Como? Você vai ver que boa parte desses processos não se sustenta, o que não significa que não tinha problemas. Eu falo no meu livro, textualmente, eu critico, por exemplo, a militarização que aconteceu das ciências humanas na União Soviética, especialmente no final dos anos 30. Como assim? Chegou um momento na União Soviética que certas querelas teóricas viraram questão de Estado. Então, dando um exemplo clássico, existe uma polêmica muito grande dos juristas soviéticos entre o Eugene Pachucanes e o Andrei Vyshinsky. O Vyshinsky defendia uma teoria e o Pachucanes defendia outra em termos de teoria do direito. Cara, bom, ele tá sendo muito bom agora de fugir do assunto, hein? Ele foi pra uma queixiúncula tão minúscula lá da derivação, falou, não, também critico, tá vendo? Também fala que eles são feio, bobo e chato. O Pachucanes acabou sendo preso e morto. Porque discordou da teoria do Vyshinsky, que era juiz da Suprema Corte da União Soviética. Aí viu a União Soviética, aquele chupa-pau aí, ó. Entendeu? O cara foi morto porque tinha uma teoria diferente. Olha só que legal, que país legal. Isso é um absurdo. Isso é um negócio que empobrece as ciências humanas, empobrece o debate. Isso não foi toda a história soviética. Isso não acontecia mais nos anos 50, 60, 70. Teve vários problemas. Mas o que ele defende é a parte stalinista, pô. Eu já vi esses comunistas aí falando que passou de Stalin não presta a União Soviética. Gorbachev é, sei lá, um capitalista. Mas existe muita caricatura também. Porque, inclusive, a gente, às vezes... Tu assistiu o filme lá do Judas e o Messias Negro? Pô, não. Viu não? Vacilo, hein? Filmão. Eu vejo muito pouco filme. Série, então zero. Mas pronto. Vou anotar aqui, fala aí. Assista aí, o Judas e o Messias Negro.
Esse filme conta a história do Fred Hampton, né? Que era líder dos Panteras Negras em Illinois e que foi assassinado, dormindo, pelas forças dos Estados Unidos. E os Panteras Negras, gente, foi todo mundo morto, assassinado. Isso faz pouco tempo, minha mãe tava nascendo, anos 60. Tem Pantera Negra que até hoje tá preso, condenado a 50 anos de prisão. Por quê? Porque ele tava lutando contra o racismo. Aí ninguém olha pra isso e Não é só assim, por cara, isso, né, amigo? Pô, pelo amor de Deus, né? Eles faziam umas coisas que, assim, passava do ponto, né? Pelo amor de Deus. os Estados Unidos é totalitário, hein? Porra, o cara pode nem ser contra o racismo, que vai pegar 50 anos de cana, ou então vai ser assassinado dormindo, É, porque ele simplesmente foi contra o racismo. Ó, que canalha, né, cara? com a mulher do Fred Hampton, inclusive grávida, tava na mesma casa. Doparam o cara e mataram ele dormindo. Aí veja, aí umas violências viram totalitarismo, viram demônio na terra, outras violências viram uma batata no saco de batata, que você não tira a conclusão teórica disso. Uhum. Então, por exemplo, todos os Panteras... Malcolm X foi assassinado, né? Luther King foi assassinado, né? Bob Kennedy foi assassinado, John Kennedy foi assassinado, Fred Hampton foi assassinado, Huey Newton foi assassinado. Tá, mas isso daí, nem todos esses que ele falou foi com o objetivo de implantar acabar com a propriedade privada e instalar a ditadura do proletariado. Vários desses que ele falou não foi pra isso. Assassinado, você pega dos anos 60 até os anos 90 nos Estados Unidos, era difícil passar 5 anos sem assassinar uma liderança política, seja de esquerda, de direita, não sei o quê. Mas é óbvio, mas assim, a gente não tá falando que os Estados Unidos não mata a liderança política, ninguém fala isso. A gente tá falando que a escala e a escala e a crueldade e o nível de totalitarismo que os Estados socialistas têm, o Estado socialista médio tem em comparação com os Estados Unidos, é infinitamente pior. É só esse ponto, entendeu? Ninguém chamava aquela porra de totalitário, de faroeste, Claro que não. de barbárie. Peraí, porra. Tu podia falar, tu podia ir contra, entendeu? Você só não podia explodir prédio pra defender sua ideologia, entendeu? Aí dava merda. Na União Soviética, não. O cara, teu primo era anticomunista, tu era expurgado também. É isso mesmo? Você pega os líderes de massa dos Estados Unidos, dos anos, seja de direita, de esquerda, no governo, sem cargo, com cargo e tal, todo mundo morreu na bala, pô. Todo mundo não. Tá ligado? Pô, pelo E amor é de Deus. sempre- Tem uma crítica Mas, sobre isso. Né? não, mas aí eu matava na frente dos outros, não sumia o cara. Não, matava, pô, matava na frente dos... Não ia pra gulag, comer meio pão por dia, a menos 20 graus, minerar carvão. Não ia. outros, mas dizia que foi um lobo Foi solitário. isso daí, entendeu? Dizia que foi um lobo solitário. Eles conseguiam criar narrativas melhores, você concorda? Não sei se a narrativa é Entendeu, melhor. né? Tipo assim. Não sei se a narrativa é melhor, é a narrativa que chegava mais na gente, né? Aham. Tu já assistiu o JFK? Sim. O filme do Oliver Stone? Kevin Costner. É, do Kevin Costner. Tem filme? Tem uma Só- cena nesse filme que é sensacional. O Kevin Costner tá representando lá o advogado, né, que atua no caso. Aí ele vira pro júri e fala assim: vem cá, se fosse na União Soviética que um presidente é assassinado com vários tiros e dizem que foi só um atirador, todo mundo teria certeza que foi um golpe de Estado. Por que aqui a gente tá acreditando nessa versão? Então, assim, Uhum. esse espírito de estereótipo que se colocou nas experiências sociais, tudo é autoritário. E fora que tem autoritarismo que é bom, Roberto. Por exemplo, não pode ser nazista, não. Tem que ser autoritário. Não, do meu pai era O bom que pra tem a ver caramba. uma coisa com a outra, cara? O que tem a ver? Pronto, Me então ensinou assim, um monte de coisa. isso é um autoritarismo bom. Ah, não, eu quero ser nazista. Não, não pode, filhão. Vai ser preso. Não pode ser nazista. Era pô. só isso que Stalin fazia, né? Ai. Não pode ser nazista. E o nome disso é autoritarismo. Ah, não, eu Cota de expurgo é velho moral. quero defender que gay tem que apanhar. Não, não pode, meu amor. Não pode. Vai apanhar A gay na União Soviética era, nossa, tratado otimamente bem, né? você, vai ser preso. É. Não pode defender que gay tem que apanhar. O nome disso é autoritarismo. É você dizer assim, em nome de uma autoridade por um bem maior, você não pode defender essa posição. O problema é o bem maior, cara. O que vocês chamam de bem maior. Entendeu? Que é abolir a propriedade privada. Que é obrigar todo mundo a ser peça do Estado que defina qual sua profissão, tem que pedir autorização pro Estado pra ter sua profissão, pra abrir seu negócio, pra tudo. Assim, nem poder abrir negócio, né? Um nível de controle mental, de expurgo de oposição política. É isso que a gente tá falando, né? Posição aqui que é nociva à vida de milhares de pessoas. Ah, mas aí quem vai dizer o limite e o debate? Jones Manuel é complicado, cara. Foi ele que falou, né? Você tem que acordar querendo esfolar seu patrão todo dia. É, esse é o cara. Dá o like. Se você gostou, se inscreve aí. Comenta alguma coisa, me xinga. Comenta aí alguma coisa aí sobre mim, sobre o Jones Manuel. Tamo junto.